Boa tarde para todos. Olha, é uma conversa, entendam isso aqui como uma conversa. Agora eu estou vendo a plateia. Legal. Olá. Eu não tinha muita ideia, na verdade, como estruturar essa conversa para o curso de extensão, mas aí me ocorreu o seguinte pensamento: basear um pouco a discussão sobre a questão do comportamento moral em crianças, porque esse comportamento, ele é muito, digamos assim, ele é uma base importante para a gente pensar como é que a arquitetura mental, neural, foi sendo esculpida ao longo dos anos, não é? Ao longo da evolução, e de que maneira eu posso, a partir desse entendimento, compreender o ser humano, né? Quando eu compreendo, quando eu foco sobre o desenvolvimento humano, infantil, no fundo, a grande questão que está por trás disso tudo é tentar entender como é que nós somos. Porque se eu entendo como nós somos, ou se a gente julga entender aquilo que nós somos, nós podemos sim engendrar ações, intervenções, não é? Nas mais diferentes áreas da psicologia. Então, eu posso ter uma abordagem clínica que se baseia em determinados protocolos de intervenção, conhecendo como é que nós somos. Então, esse conhecimento é fundamental, porque ele norteia a minha prática. E o comportamento moral, acabei escolhendo porque ele converge, ou é fácil a gente perceber como é que ele converge uma série de coisas, uma série de fatores para o entendimento da mente humana. Então, vamos ver aqui se o meu mouse está funcionando. Se eu pensar no comportamento moral, ou mores, né, eu vou lembrar que ele significa, na verdade, hábito, costume. E aí a moral, eu sei que é um assunto bem espinhoso, mas ela pode ser definida assim, como um conjunto de regras, de princípios que são aplicados, né, no nosso cotidiano e que vão orientar, de alguma forma, todos nós, os indivíduos, né, que vivem numa sociedade, norteando aquilo que a gente vai considerar o que é certo e aquilo que a gente vai considerar errado. Quer dizer, são as regras tidas como necessárias para o bom convívio dos membros de uma sociedade. Claro que a moral, ela pressupõe valores que são previamente acordados, estabelecidos, né, na sociedade, e a questão, né, do comportamento moral, ela tem sido objeto de investigação por psicólogos, por filósofos, porque atrai, não é? A gente tenta descobrir como é que qual é a origem desse nosso comportamento moral, de onde ele vem, de onde ele se desenvolve. Ele existe na espécie desde sempre, ele é algo que é dado pela sociedade, nós aprendemos, ele vem através da educação que os pais podem propiciar. Então, é um comportamento que suscita questões e que o estudo do desenvolvimento humano com bebês, por exemplo, pode acabar dando pistas de como é que esse aspecto moral vai se desenvolvendo na espécie. Então, qual é a base, né, do comportamento moral? Se eu focar no comportamento moral, por exemplo, comportamento moral e comportamento pró-social em bebês pequenininhos, mas entendendo que comportamento moral e comportamento pró-social não é uma coisa pequena. Na verdade, eu tenho que pensar nesses aspectos que eu vou destacar aqui como sendo diferentes sistemas. Cada um desses círculos aqui que vão aparecer são grandes sistemas que estão em interação uns com os outros. Então, se eu pensar assim, os pais, bom, o que são os pais? Os pais, a influência dos pais é uma influência, na verdade, de diversos sistemas de cuidado, não é? Que alguns autores vão indicar, e
não é apenas uma única influência, são diversos aspectos que compõem cada um desses círculos. Por exemplo, aspectos de imitação, de emoção, vocês devem estar assim, mas quanta coisa, tudo isso está relacionado com o comportamento moral? Pois é, por incrível que pareça, cada ação nossa, ela é permeada por uma série de sistemas. A gente didaticamente destaca um ou outro, mas todos eles, na verdade, estão assim muito imbricados. Quando eu falo de comportamento moral, é claro que eu estou recebendo influência da cultura, dos pais, das crenças dos pais, de aspectos da imitação, muitos aspectos emocionais, embora a gente sempre diga os seres humanos são seres racionais, eu não concordo, não. Nós somos, quer dizer, somos também seres, somos também seres racionais, mas nós somos basicamente seres emocionais. Inicialmente nós temos reações emocionais, depois nós vamos pensar sobre aquilo que nós fizemos, e aí, puxa, eu acho que eu me precipitei. Mas por que eu me precipito? Porque eu sou regulado muito rapidamente pelo sistema emocional. A mente humana, ela se assenta, quando eu falo em comportamento moral, e se eu lembrar de um autor como Franz de Waal, ela está assentada em características tais como capacidade empática, a capacidade de sermos recíprocos uns para com os outros, e também no senso de justiça. E esses aspectos não estão presentes apenas na mente humana, também estão presentes nos animais. E também temos os aspectos culturais, porque viver em grupo é uma tarefa muito boa e muito árdua. O viver em grupo coloca para a gente um grande problema, que é o de obtenção de recursos. E a obtenção de recursos, obviamente, esbarra na questão do comportamento moral. O que é certo, o que é errado eu fazer para obter recursos num grupo. Porque as pessoas estão todos nós estamos, na verdade, lutando para obter recursos. É essa a história dos seres humanos. Em termos ancestrais, e isso permanece até hoje, a nossa história se confunde com a história de obter recursos para sobreviver. É isso que nós fazemos o tempo todo, quando nós trabalhamos, não é? O que nós estamos fazendo? Ao invés de coletarmos, ao invés de caçarmos, estamos desempenhando uma função profissional, uma função técnica, acadêmica, seja ela qual for, o tempo todo a nossa meta nós vivemos para obter recursos, sem eles não podemos sobreviver. Então vejam que todos essas esferas, esses círculos, e nós não estamos esgotando, obviamente, há muito mais, mas a gente quis pontuar isso para mostrar que diversos sistemas interatuantes compõem aquilo que a gente vai genericamente chamar de intuição moral. Eu preciso levar todos esses aspectos em consideração quando eu tomo uma simples decisão. Quer dizer, simples, parece simples. Quando eu digo assim, não, eu vou pegar aquela maçã. Bom, aquela maçã que está ali disponível onde? No jardim do vizinho, no meio da rua. Como é que eu procedo quando eu me deparo com um recurso? Eu estou colocando uma situação bem simples, bem boba. Como é que eu me deparo com uma situação dessas para obter um recurso, pegar uma maçã que está ali disposta na rua? Eu levo em consideração aspectos do que é certo, do que é errado. A maçã é de quem chegar primeiro, dos meus pais, as crenças dos meus pais permitiriam que eu chegasse a uma maçã, que eu pegasse uma maçã apenas porque eu cheguei primeiro? Ou será que eles me teriam dado algum sentido de propriedade? Não, você vai ter uma maçã se você comprar uma maçã. Depende aí, olha lá, dos aspectos socioculturais. Eu estou num ambiente em que para eu obter um recurso eu preciso pagar por ele. Como é isso? De que maneira? Ou quem sabe, até aspectos emocionais, mas não, mas eu estou com tanta fome, olha lá como é que eu estou. E aí alguém, por pena, porque eu acionei aí ativei um módulo emocional daquela pessoa, ela fica com pena, mas não, a maçã é minha, estava no meu pomar, mas eu vou te dar a maçã, não é? Porque
acaba tendo algum tipo de empatia, acaba sendo acionado algum sistema emocional da outra pessoa e que me dá, então, aquela maçã. Eu tinha aqui pensado em destacar alguns pontos. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta de destacar todos esses pontos, né? Porque o tempo também não corre tanto no meu, digamos, não está do meu lado, mas vamos ver de quais aspectos a gente consegue aqui destacar. Então, vamos tentar ver aqui aspectos do comportamento moral e pró-social em bebês e crianças pequenas. O que a literatura vai dizer? Eu tenho aqui alguns teóricos do desenvolvimento, a Hamlin, o Paul Bloom, a Karen Wynne, que fizeram, não são apenas eles, né, outros teóricos também, mas eles fizeram uma série de trabalhos no desenvolvimento infantil, indicando como é que nós nos comportamos diante de situações que envolvem avaliações sobre o que é certo e o que é errado em situações de grupo. Você vai ter um personagemzinho aqui, essa bolinha, que tenta subir a montanha. E eu vou ter um personagem que atrapalha, que ajuda, ou um personagem que atrapalha. E um bebê está observando tudo isso. Quando eu tenho um personagem que atrapalha, a bolinha está tentando subir, e o que atrapalha dá um empurrão. Quando eu tenho a situação do personagem que ajuda, ele vem de baixo e dá um empurrãozinho para o personagem. E depois nós vamos ter aqui a escolha, a situação de teste. Ao final, as crianças escolhem, os bebês escolhem a figura que ajuda, o personagem que ajuda. A média de idade das crianças é em torno de 8 meses de idade. Em torno de 8 meses. Tem algumas um pouquinho menos, outras um pouquinho mais. Em torno de 8 meses de idade, entre 7 e 8 meses, elas escolhem o personagem que ajuda. O que isso diz pra gente? O que esse tipo de estudo revela ou inspira, não é, a nossa reflexão? Inspira no seguinte sentido: desde cedo nós somos capazes de reconhecer os agentes sociais que atuam comigo ou atuam a meu favor, me ajudando, ou aqueles que ajudam, não me ajudam, aqueles que atuam contra mim. Se eu sou capaz de ter esse reconhecimento, significa que essa habilidade de reconhecer quem ajuda e quem atrapalha, se ela existe desde cedo na ontogênese, significa que ela desempenhou um papel ao longo da evolução e foi guardado. E desde pequeno isso é um fator importante. É como se desde pequenos nós precisássemos identificar quem é que vai me ajudar e quem é que vai me atrapalhar. Porque esse aspecto vai ser fundamental para mais tarde eu poder formar alianças na obtenção de recursos. Quem está no meu time vai me fortalecer e quem está contra mim é melhor eu me livrar desde cedo. O teste, né, mostra que a criança escolhe o personagem que ajuda, indicando claramente que em termos sociais nós somos bons detectores daquelas pessoas que nos ajudam, né? Tem um outro estudo que só está aqui, esse também está aqui no filmezinho, é o mesmo filme. Se vocês quiserem até copiar o link, depois vocês podem ver. Eu não vou, pena, eu ia acionar para vocês olharem. O bebê está olhando esses dois personagens aqui, o coelhinho de camisa laranja, o coelhinho de camisa verde, e tem um terceiro componente aqui no meio. Eles, na verdade, esse bonequinho aqui do meio tem uma bola que não está visível, ficaria visível no filme. Ele joga a bola para um dos coelhinhos. Eu não lembro para qual dos dois ele joga, porque isso varia, a cor também, né? Ele joga para um dos personagens e o personagem devolve para o bonequinho do meio. O bonequinho do meio, então, joga a bolinha para o outro personagem. E o outro personagem, ao invés de jogar a bolinha para o personagem do meio, ele sai correndo com a bolinha, acabando com a brincadeira. Claro que eles fazem algumas repetições dessa cena, não é? O bebê está ali olhando
e depois eles fazem a situação de teste para qual bonequinho que o bebê escolhe, o de camisa verde ou de camisa laranja. E o bonequinho escolhe aquele bonequinho que cooperou, aquele bonequinho que brincou. Tem muitas variações desse estudo daqui. O filme mostraria algumas, eu não vou lembrar de todas. Tem uma em que acho que o bebê tem bebês que chegam a dar até mesmo uma espécie de um cascudinho na cabeça do bonequinho que saiu correndo com a bolinha, mostrando que de alguma forma, assim, como se o bebê dissesse assim, você agiu errado, não é? Você estava ali num grupo brincando e de repente não continuou a brincadeira. Esses estudos, então, com bebês fazem a gente se perguntar de onde vêm essas intuições morais, porque algumas pessoas falam ou insistem que esse comportamento moral, daquilo que é certo, daquilo que é errado, emergeria apenas ao longo da socialização. Mas esses estudos com bebês não dão essa indicação. Vejam só, não é que a socialização não importa, claro que ela importa. Ela vai melhorar muito mais uma habilidade que nós já temos. Mas é como se nós já viéssemos com uma bagagem ancestral, com essas intuições morais, daquilo que é correto e daquilo que não é correto, em termos de agrupamentos, de grupos sociais. Então, a gente poderia dizer que o comportamento moral seria um traço típico da nossa espécie. Isso, esses estudos com bebês pequenos, né, de poucos meses de vida. Mas a literatura, ela é rica em várias outras indicações, não é? Com bebês, alguns mais velhos e crianças, inclusive, com muito mais idade, mas todos eles indicando que as crianças tendem a ajudar, há uma tendência a ajudar aos outros e podem também ajudar pessoas mais velhas. Então, aqui, no estudo do Warneke e Newton Mazello, crianças entre 12 meses e 18 meses ajudam adultos a atingir os seus objetivos. Então, podem ser objetivos de pegar um objeto. Isso também está num link na internet, o link está aqui. Eu ia mostrar o filmezinho, que ele deixa de propósito cair um objeto e sequer pede para a criança pegar. Ele não pede ajuda para a criança. A criança, ao observar o gesto do adulto de tentar se abaixar de uma forma, digamos assim, não muito adequada, não muito eficaz para pegar o objeto que ele deixa cair, entre aspas, né? A criança espontaneamente, vendo esse gesto do adulto, ela sai do lugar onde ela estava, se dirige, pega o objeto e entrega na mão do adulto. Eles também ajudam, nessa mesma idade, adultos a abrirem um armário. Por exemplo, aqui o adulto está tentando abrir um armário, está tentando colocar um livro no armário, o armário está fechado, a criança espontaneamente, sem o adulto pedir, se dirige para o armário, abre o armário e olha para o adulto falando assim, você não sabia que você tinha que abrir o armário? Não é? Como que, querendo dizer assim, como é que você tenta colocar um livro sem abrir? Aqui é só a referência, ali embaixo está o link, que eu não tenho como clicar, não vou mais perder tempo. Então, um outro estudo aqui do Warneke indicando que crianças de 2 anos começam a ajudar os outros, e o que é mais interessante, sem uma recompensa externa ou sem encorajamento dos pais. Quer dizer, não depende de a criança receber alguma coisa em troca do comportamento de ajuda. É como se fosse um mecanismo, um funcionamento que a gente apresenta. E basta a gente observar, quem tem criança pequena, em torno de 2 anos, observem como elas tendem a ser, não é uma regra, mas há uma tendência delas serem bastante cooperativas em vários contextos. É óbvio que há momentos em que a vontade da criança, que está querendo ali brincar com uma bola, com uma boneca, enfim, com um brinquedo, faz com que ela não entre, não fique engajada na tarefa alheia. Mas em muitos momentos ela espontaneamente e generosamente ela coopera. Essa cooperação, ela acontece não só quando elas têm 2 anos,
mas mais tarde também, tardiamente. E aos 3 anos, né, elas começam a perceber, por exemplo, que elas ficam numa atividade quando elas estão trabalhando em conjunto e uma delas recebe a recompensa, mais tarde elas são capazes de permanecer na atividade, mesmo quando elas já terminaram o trabalho dela, apenas como uma espécie de uma obrigação social para que o outro com quem ela esteja trabalhando também receba a recompensa, não é? Nesse estudo aqui de 2012 desses autores. Aos 4 anos, elas guiam uma boneca a dar mais recursos para parentes e amigos e menos recursos para estranhos. Quer dizer, a alocação de recursos, elas começam a ter uma compreensão da família ou daqueles que são conhecidos para dividir recursos. Aqui vocês vão falar assim, bom, então você está vendo que a dimensão social importa. Sim, sem dúvida, né? Eu destaquei isso logo no início, e vai ficando cada vez mais claro que a dimensão social, ela vai tomando um lugar muito grande na questão da divisão dos recursos. Mas vejam que a base do comportamento de cooperação, desse comportamento moral, é detectada bem precocemente, com bebês de 6, 7 ou 8 meses, né? E que isso vai se aprimorando, essa habilidade, ela vai se aprimorando ao longo do desenvolvimento e vai incluindo outros aspectos sociais, porque a criança vai entendendo desde muito cedo que essa formação de grupos sociais, de alianças sociais, facilita muito a obtenção também de recursos, né? Nós estamos, como diria o Lawrence, nós estamos programados inatamente para aprender determinadas coisas. E uma delas é aprender a cada vez mais me tornar alguém que olha para o ambiente social e que vou me associar àqueles que estão próximos, àqueles que são ou parentes ou amigos, aqueles que cooperam comigo. Então, por exemplo, o senso de reciprocidade, quando eles estão nesse mesmo trabalho aqui de Olson e Spelk, a bonequinha vai ajudar mais bonecos que a tinham ajudado e menos bonecos que ajudaram uma outra boneca. Então, essa ideia de senso de reciprocidade, então dividir recursos com parentes ou aqueles que ajudam ou que atuam com reciprocidade. Aqui, né, que são tantos os estudos, eu tenho que reler, porque são muitas coisas. Talvez eu não comente todos eles, porque senão a gente não vai, eu tenho medo do tempo ficar muito pequenininho. Mas aqui, deixa eu ver, então aqui é só um resumo. Elas dividem os recursos com parentes, amigos, mais do que com estranhos, agem com reciprocidade em relação àqueles que a ajudaram, e reconhecem e recompensam aqueles que se mostram propensos a ajudar os outros. Em resumo, não é? Esses estudos do desenvolvimento, então, mostram essa propensão das crianças que vai ficando, essa propensão ela vai ficando mais intensa ao longo do desenvolvimento. Agora, um aspecto que a gente tem que destacar é que quando as crianças, elas próprias, são uma parte interessada na divisão, há fatores motivacionais que acabam interferindo nesses comportamentos. Parece que são comportamentos simples, mas muitas vezes elas podem não ser tão cooperativas porque estão interessadas, elas particularmente, num determinado recurso. Então, nem sempre elas são tão boazinhas nessa divisão. Por exemplo, crianças aos 24 anos podem se mostrar até egoístas, não é? Ou elas até se comportam altruisticamente. Por exemplo, quando elas veem que uma criança está chorando, elas são capazes de tirar a chupetinha e oferecer a própria chupeta para acalmar o coleguinha, desde que não tenham sido elas a causar o choro do coleguinha, né? Elas são movidas também pelo autointeresse.
Eu vou pular aqui alguns aspectos, porque senão a gente vai ficar... Isso aqui é só para vocês verem o quanto a literatura é rica em características de cooperação, não é? Em cooperação de comportamentos cooperativos ao longo do desenvolvimento. Aqui a gente também já falou que, elas são capazes, não é, de inferir, não é uma característica aqui, elas são capazes de inferir a falsa crença de um adulto que ele tenta abrir uma caixa onde ele, entre aspas, ele dá a entender que não sabe, não é? Que um brinquedo não está mais naquela caixa, ele tenta abrir, e a criança, então, nesse estudo daqui, ela mostra onde está o local correto, não é? Ela guia esse adulto para um outro lugar. Ou seja, quando ela faz isso, o que ela ganha quando ela ajuda esse adulto? Ela não ganha nada, né? Em torno de 1 ano e meio, mas ela mantém essa característica. Características aqui dessa cooperação. A ajuda é relativamente flexível, né, e bastante robusta. Elas ajudam espontaneamente, sem a solicitação, não é? E acabam até se esforçando, não é, para ajudar. Elas ajudam também quando os pais estão ausentes, mostrando que essa obediência não se deve à autoridade dos pais, não é, nem a pistas parentais. Elas ficam felizes, elas mostram excitação quando um adulto alcança um determinado objeto, não é? E elas ficam felizes ou ficam aflitas quando o problema não está resolvido. Elas ficam aliviadas quando alguém, não é, atinge o seu objetivo. Então, isso indica que a criança, ela vê o objetivo da outra pessoa como sendo crítico, e não a ajuda dela, não é, como sendo uma oportunidade de interagir socialmente. E a criança também não é guiada por elogios, ao contrário, quando o elogio ou a recompensa são usados num experimento, eles não apresentam um efeito facilitador, às vezes até atrapalham. Então, aqui, às vezes a recompensa pode atrapalhar. Então, na verdade, elas são intrinsecamente motivadas para ajudar. Aqui é uma listagem que é parcial de evidências das crianças, de como as crianças cooperam. É só para vocês olharem quantos trabalhos existem sobre isso, não é? E o comportamento, então, cooperativo vai também se desenvolvendo, vai se aprimorando, não, na verdade, a palavra que eu botei desenvolvendo, mas vai se aprimorando ao longo da infância. E, certamente, há um envolvimento das emoções e também das cognições implícitas nessa cooperação. Há diversos fatores. A gente pode até fazer uma avaliação sobre a cooperação. Aí são suposições, nada disso daqui é conclusivo. Por exemplo, para alguns autores, a cooperação poderia não ter função alguma, não é, em termos da evolução. Poderia ser um efeito colateral, um side effect, não é? Algo não pretendido, não é? Tal como uma aprendizagem social, enfim. Ela poderia ter uma outra hipótese que veiculada pelos autores. Ela teria uma hipótese de reputação, né? O comportamento de ajuda não teria, na verdade, o objetivo de beneficiar os outros, mas sim exibir um traço daquela pessoa que está ajudando. É uma hipótese, não é, que a gente pode pensar. A gente pode até avaliar um pouquinho essa hipótese da reputação, porque a ajuda que a criança dá talvez não seja tão significativa assim. Para alguns, vocês vão ver que há trabalhos que vão mostrar que essa ajuda é significativa. Mas a hipótese da reputação faz com que aquele que ajuda, né, no caso a criança, adquira uma boa fama. Então, essa hipótese ela é interessante, né? Se bem que
crianças com menos de 5 anos não estão tão preocupadas assim com a própria reputação. A ser verdade, essa hipótese, ela teria que estar assim, no nível automático da arquitetura mental. Na verdade, as crianças com menos de 5 anos, elas parecem genuinamente motivadas apenas pelos objetivos dos outros. Elas parecem ser genuinamente altruístas. E elas não ajudam apenas os adultos, ajudam os seus pares, desde que elas não sejam parte interessada numa disputa de recursos. Uma outra hipótese sobre a cooperação é uma função de subsistência, que ela contribui para a sobrevivência das famílias, não é? Não nas sociedades, na verdade, industriais, mas sim em ambientes ancestrais, porque nos ambientes ancestrais, as crianças ajudavam, por exemplo, no transporte de águas, a pegar frutos, a entregar algum recurso, a cuidar, por exemplo, de crianças mais novas. E, com isso, alguns estudos indicam que quando a ausência dessas crianças, né, a ausência da ajuda dessas crianças pequenas, os pais ficam mais sobrecarregados de trabalho, que pode parecer pequena a colaboração, mas ela acaba diminuindo um pouco a carga de trabalho, não é? De qualquer forma, a pergunta sempre permanece. Nós ajudamos os outros genuinamente ou, para além de um comportamento pró-social, esconde-se, não é, uma agenda egoísta, não é? Nós somos egoístas ou somos altruístas? Professora, oi, diga. Oi, eu tenho uma pergunta bem rápida, assim. Na verdade, ela é antiga, porque eu fui olhando a apresentação para ver o que seria dito depois. Tem algum estudo desses em que eles avaliaram o que acontece quando o adulto não responde ao comportamento pró-social da criança? Fiquei imaginando aquela criança que pega a bolinha, por exemplo, e alcança para o adulto, né? Eles avaliaram se a criança continua fazendo isso mesmo que o adulto não responda, não pega a bolinha de volta. Não responde em que sentido? Que ele não pega a bolinha? Não pega a bolinha de volta. A criança, ela permanece? Bom, aí eu não tenho conhecimento. Se o adulto não responde, eu não tenho conhecimento se esse tipo de variação no estudo tenha sido feita. Você conhece alguma coisa assim? Não conheço, mas eu fiquei pensando no papel da recompensa, né? Porque talvez a criança ela não reconheça. Claro que eles, quando utilizavam da recompensa, eles deveriam ter um parâmetro do que eles estavam chamando de recompensa, né? Mas eu fiquei imaginando, por exemplo, se o próprio fato do adulto não pegar a bolinha não é a recompensa social necessária para manter a frequência daquele comportamento. Isso aí eu acho que a gente pode pensar que isso seria, digamos assim, poderia estar funcionando como uma recompensa para a criança, porque o foco da criança acaba sendo o objetivo do adulto. Isso. Né? Ela está, na verdade, na perspectiva do outro, desde pequena. E é em torno de 1 ano e meio, não é? Contrariando talvez algumas antigas teorias do desenvolvimento, dizendo assim, a criança é muito autocentrada, tem dificuldade de adotar, né, assumir a perspectiva do outro, mas com 1 ano e meio ela está muito voltada para a perspectiva do outro e pode estar funcionando, sim, Heitor, como recompensa. Isso que eu ia perguntar também, porque eu sei que aquela hipótese do egocentrismo da criança, ela é bem questionada, assim, né? Enfim, sei lá. Mas tem a possibilidade da criança ela estar ajudando por não conseguir diferenciar ela do outro? Do tipo, eu vou abrir o armário porque me angustia ver o armário fechado, né? Enfim. Fiquei imaginando, sei lá, a criança que se assusta quando o personagem da televisão se assusta na TV, sabe? Eu não sei se ela está de fato... E é uma questão mesmo, eu não tenho muito conhecimento de desenvolvimento infantil, assim, mas eu não sei se a criança de fato ela está ajudando o outro ou se ela está se ajudando e, curiosamente, tem uma outra pessoa ali. Olha só, é claro que quando a gente está falando de um processo em que eu estou ajudando o outro, eu estou diminuindo a minha angústia pessoal. Sem dúvida, isso acontece quando eu vejo alguém em sofrimento. Se eu vejo uma pessoa, por exemplo, se afogando numa piscina, aquilo gera em cada um de nós um processo de angústia pessoal. Aí, para eu aliviar essa angústia social, o que eu tenho que fazer? Eu nem penso, eu ajo, eu vou lá correndo salvar aquela pessoa.
Eu tenho um caso, e é um caso real, não é? Isso não é ficção. Foi o pai de uma aluna, já tem muitos anos isso, ele sequer era o pai ainda dessa minha aluna. Ele estava num local em que havia uma grande piscina, uma piscina bem funda, e uma criança caiu, havia um churrasco, essa criança caiu na piscina. E ele viu e imediatamente se jogou para pegar essa criança. Pegou a criança, suspendeu, a piscina era muito funda, levantou a criança e as pessoas pegaram a criança. E ele ficou lá embaixo, porque ele não conseguia voltar. Ficou submerso. E as pessoas acharam que ele estava simplesmente brincando. E lá ele ficou, submerso. Mas aí o que acontece? A angústia pessoal de cada um que assistiu àquela situação foi aumentando até que alguém falou assim, peraí, por que esse cara não volta? Alguns se jogaram, foram lá, ele não sabia nadar. Então, tiraram ele ali da piscina. Vejam só, é uma cadeia de angústias pessoais. E perguntaram, mas por que você se jogou para salvar a criança se você não sabia nadar? E ele respondeu, não sei, mas foi uma coisa muito rápida, eu quis fazer, eu precisava fazer aquilo. Eu vi a criança, eu vi que ela ia se afogar, não ia dar tempo, eu me joguei, não avaliei, não é, a situação com todos os detalhes. Então, sem dúvida, nós vamos sempre ativar, por isso que naquele slide inicial eu coloquei diversos círculos, mostrando uma delas, a questão da empatia, que envolve essa dimensão que é de natureza emocional, de me colocar no lugar do outro. Não por uma questão de eu estar me confundindo com o outro, é porque eu leio a ação do outro e isso ativa em mim, através de neurônios, espelhos, sensações semelhantes às do outro. O filme que eu não consegui exibir, mostra, mas estava ali o link, se vocês tiverem tempo de copiar, senão depois eu envio, o link, quando a gente vê o filme, está no YouTube, mostra a criança olhando o tempo todo para o adulto. E aí ela está vendo o adulto esbarrar, ele bate no armário algumas vezes, e ela olha para ele, meio como que encafifada, pensando assim, peraí, ele não vai resolver esse problema? Ele poderia resolver o problema, ele poderia botar os livros no chão, abrir o armário, mas ele fica batendo com aqueles livros na porta. Para ela, eu imagino, assim como para qualquer um de nós, qualquer um aí da plateia, ficaria incomodado e acionaria o esquema. Caramba, abre essa porta. Então, se o adulto não abre, deixa que eu abro, dá licença que eu abro. Aberta a porta, está resolvido o problema. Então, a mesma angústia pessoal que eu estaria sentindo, ou que todos vocês sentiriam, a criança com 1 ano e meio é capaz de sentir. Mas eu não entendo como uma confusão entre ela e o outro, não é no sentido, eu não distingo o self de um de outro. Não, eu acho que ela identifica claramente o self dela, do outro, tanto que com 1 ano e meio, não é, ela também é capaz de deixar uma outra criança chorar, por exemplo, se ela tirou o boneco da outra criança e a criança chora e ela não quer devolver. E ela vira as costas para a criança. Se ela vê uma criança chorar e não foi ela a causadora do choro, ela é capaz de pegar o bonequinho dela e oferecer, ou às vezes a própria chupeta, para consolar a outra criança. Então ela distingue sim, ela me dá a impressão que o módulo, assim, eu não quero ficar angustiado, eu quero um alívio emocional, isso é ativado nela. E ela age, de alguma maneira, a se sentir bem. Por isso que, no fundo, a gente está aqui questionando se nós somos efetivamente generosos, nós somos efetivamente seres voltados para o outro, não é? Generosos, cooperadores, ou se no fundo, isso é um egoísmo biológico, mas entendam um egoísmo biológico não no mau sentido, até num bom sentido. Esse egoísmo biológico, aquilo que me faz bem, pode estar fazendo bem para o outro também, né? Então eu ajo no sentido assim, parece que é egoísta o sentido, mas é um egoísmo que é bom para o outro. É um pouco como a seleção natural acabou operando, não é?
para equacionar, para resolver esse problema de como é que eu lido com o outro, eu tenho que ter essa angústia pessoal. Certo, muito obrigado. Tem uma outra pessoa fazendo pergunta, eu vou levar o microfone lá. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria entender um pouco melhor qual a diferença no desenvolvimento infantil, assim, como identificar nas crianças o que é um comportamento pró-social de um comportamento altruísta, por exemplo. Veja só, um comportamento pró-social, ele é assim o grande guarda-chuva. Ele inclui, no comportamento pró-social, está incluído o comportamento altruísta. O comportamento altruísta é quando eu acabo exercendo uma ação onde eu ajudo o outro, aparentemente, sem auferir algum tipo de vantagem, pelo menos aparente, né? Mas no grande guarda-chuva, eu agruparia comportamentos pró-sociais, incluem, por exemplo, comportamento altruísta, comportamento de autossacrifício, né, e outros comportamentos, tá?